E agora eu quero aqui fazer uma pergunta para o Everton, me aproveitando do fato dele ser um exímio historiador, no seguinte sentido. Me causa um pouco de estranheza o fato de que a língua portuguesa, ao longo do tempo, tirou a dissociação que existia entre a história e a história. A história grafada com E e não com H. Faço aqui menção ao primeiro livro de contos publicado pelo Guimarães Rosa, que foi o Primeiras Histórias. E antes da língua fazer essa mudança, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a história como um registro mesmo da historiografia temporal de um povo, de um tempo, de um país, de uma cultura, e a história se prestava ao universo da ficção, daquilo que de fato não tinha veracidade em termos técnicos, né? Porque também a historiografia ela pode ser editada. E nós sabemos que, em muitas circunstâncias, no mundo afora, a história ela foi contada por um determinado recorte social. No Brasil, por exemplo, na Constituição da Cultura e da Historiografia brasileira, pouco ou nada se ouviu do que os povos originários tinham a nos contar, do que os negros tinham a nos contar. Então, a nossa historiografia ela começa e tem um verniz ocidental e branco. E eu penso que documentários como esse vão na contramão dessa proposição, no sentido de dar voz àquilo que nem sempre a historiografia reconhece enquanto um valor simbólico, um valor histórico, um valor afetivo, um valor local, um valor estético. E aí, recentemente, nós vimos um filme brasileiro pela primeira vez ser contemplado com um Oscar, né? O Ainda Estou Aqui. E, enquanto eu assisti o documentário, me veio na cabeça exatamente isso, né? E aí essa é a minha questão, todo esse preâmbulo aí para chegar a essa questão, né? Eu ainda conservo comigo que a história é tão importante quanto a história. E aqui nessa obra nós temos uma fusão desses dois elementos, uma vez que um documentário é uma linguagem artística, estética, historicamente reconhecida, então é uma história contando uma história. Então, eu queria perguntar para o Everton, que eu sei também que é um apreciador da história, embora seja um historiador, o que a história pode ensinar para a história e quais são os riscos de um povo que abre mão do seu patrimônio cultural e de sua memória. Muito obrigado pela pergunta, Rodrigo. Assim, é uma reflexão bastante profunda e precisa de muita mediação para chegar na resposta. Mas eu vou fazer isso pelo caminho que a gente tem dentro da historiografia, pelo qual a gente trata o cinema, o audiovisual e as fontes históricas que são do mundo da ficção. Tá? Então, eu vou pegar esse caminho. Então, tinha um historiador que era o Marc Ferrot, que foi um desbravador no campo de cinema e história. Então, uma das coisas que ele coloca aqui, para mim, são verdades profundas, é que o historiador ele não tem só a missão ou só o trabalho de contar uma história a partir de fontes. No mundo do audiovisual, o historiador tem a missão também de gerar, construir fontes históricas para outros historiadores. Aqui entra o meu papel enquanto documentarista. Tá? Agora, tem uma coisa. Quando a gente constrói um documentário, a gente constrói uma narrativa. Quando a gente constrói uma história, a gente constrói uma narrativa. Quando a gente escreve um livro de história, a gente constrói uma narrativa.
E aí, se tudo é narrativa? Se todas essas narrativas podem ter acertos e erros, podem ter dados que são verossímeis, que são classificados dentro da experiência, da vida, da história das pessoas, e também podem ter coisas que são criações, né? Então, tem um outro historiador que eu li mais recentemente, para o meu pós-doutorado, que se chama Anker Smith. E o que ele diz? Ele fala que o historiador ele vai ter precisão em alguns dados, e em outros é muito difícil você construir essa precisão toda. Mas, então, o que ele faz? E aí ele coloca uma missão transcendente na mão do historiador, que é traduzir através da história uma sabedoria. Então, as informações, sim, precisam ser relatadas, mas essas informações estão presentes em filmes de ficção, filmes fantásticos. No Ainda Estou Aqui, está expresso uma parte da história do Brasil. Um filme totalmente ficcional, né? As obras do Ariano Suassuna transmitem muito do que é o Brasil, mas numa narrativa totalmente fantasiosa. A questão é que cada uma das áreas, inclusive a literatura, tem uma forma de traduzir essa sabedoria de mundo. A narrativa do historiador é uma dessas formas. Então, a minha frase para isso tem um livro que eu estou escrevendo há pouco mais de 20 anos. Né? Confesso, já vou aproveitar a oportunidade, confesso que eu pensei que você seria o revisor dele quando eu terminar. Porque eu acho que tem que ser uma pessoa realmente que me conhece e que tem essa sensibilidade, para poder revisar e não tentar reconstruir essa obra, porque é uma obra que trata de conceitos científicos, de uma base humanística, mas também de uma experiência. E nessa experiência que eu concluo, a ficção ela não é o oposto da realidade concreta. A história não é o oposto ou uma concorrente da história. A ficção e a história e a não ficção são partes da realidade que a gente vive. De maneiras diferentes de se promover essa sabedoria, ou então de se engessar, de se maltratar, de inviabilizar essa sabedoria. Então, quando você fala de uma história branca, masculina e elitista, então a gente está falando de inviabilizar uma outra história, que é afro-brasileira e indígena, que tem a participação da mulher, que tem a participação de guerreiros que foram homossexuais, e de tantas pessoas, de tantas classes sociais, pobres, ricos, enfim, todos trabalhando por um monte de coisa, você pega um nicho. Aí, assim, na história regional, quando eu olhava, desde criança, contando a história de Franca, eu não me conectava. Eu não era parte daquilo que eles estavam falando. Eu pensava, eu não moro no centro, eu não sou parente de nenhuma dessas pessoas, eu acho que eu não sou de Franca. Então, a necessidade de construir essa identidade também. Nossa, eu sou brasileiro, pô, eu não gosto de futebol, não me preocupo com futebol. Né? Bom, sambar talvez eu saiba, né? Eu até gosto de samba, mas também não sou muito afeito a isso. Enquanto músico, meu estilo musical é outro. E aí? Então, com o que eu me identifico? Quer dizer, então a gente tem que quebrar esses estigmas. Eu acho que não precisamos de criar essa dicotomia entre história e história, mas precisamos, sobretudo, entender o papel da história e o papel da história na construção da nossa sabedoria de mundo, né? Pegando aí o caminho do Anker Smith.